videoaula, nós teremos como base a relação entre deficiência e funcionalidade. Porque, assim, a gente entende a palavra como deficiência como algo que falta, né? Então, a pessoa, como se diz, ela é deficiente, então ela é incapaz de muita coisa. Só que, no caso da surdez, essa relação de deficiência não leva o surdo a alguma falta de funcionalidade, né? Nós veremos isso no nosso módulo, né? No nosso primeiro módulo, e nós estamos encerrando hoje o primeiro módulo e daremos continuidade no segundo módulo. Vocês todos têm acesso a esses módulos dentro do Moodle, né? Dentro do nosso ambiente virtual. Então, seria a relação entre deficiência e funcionalidade. As definições de deficiência são constantemente objeto de estudos científicos e debates sociais. Entretanto, essas definições não são apenas a convenção dos termos linguísticos ou biomédicos, mas também são usadas geralmente como denominações culturais implícitas e explícitas, carregadas de significados discriminatórios, que variam de uma sociedade para outra. No caso dos conceitos de deficiência, que inclui o de deficiência auditiva e surdez, os problemas de compreensão e entendimento são reforçados pelo intenso debate contemporâneo, baseado nas lutas pelos direitos humanos que estimulam a discussão acerca de uma linguagem não discriminatória, que oriente ações de governos e a reflexão social. Inegavelmente, apesar de muitas leis para definição e proteção de direitos, há uma relação profunda entre deficiência e exclusão social. Como consequência, os surdos enfrentam falta de oportunidades iguais para o desenvolvimento humano, restrição aos recursos culturais e econômicos e reduzida participação nas decisões dos direitos políticos e civis. A Organização Mundial da Saúde, integrada por 191 países, é a instituição de referência internacional para as convenções de termos e orientação para políticas e estudos científicos sobre a saúde. E ela constantemente vem buscando definições mais claras e de aceitação geral. Nesse sentido, devido à associação entre deficiência e incapacidade, que é discriminatória e causadora de prejuízos sociais e psicológicos, a Organização Mundial de Saúde promoveu uma mudança de paradigma, abandonando os modelos tradicionais de referência médica sobre a doença e concentrou-se na qualificação da saúde. Com essa preocupação em definir as condições de saúde, a OMS aprova em 2001 a classificação de funcionalidade e incapacidade de saúde, que descaracteriza a deficiência como doença. Vocês vão ter acesso a esse quadro no nosso ambiente virtual, no livro 1. Vocês entrem lá que vocês terão acesso. A funcionalidade e a incapacidade não são mais vistas como atributos pessoais, mas como um conjunto complexo relacionado à interação positiva ou negativa entre as condições próprias da pessoa e a sua participação como indivíduo no seu meio social. Assim, a incapacidade não é resultado específico de um grupo minoritário, mas sim uma experiência humana universal para a superação da qual toda a sociedade deve contribuir. Nessa concepção integrada, a alteração ou a não estrutura ou função do corpo da pessoa não tem uma relação casual para o desempenho de suas capacidades. É a interação entre pessoas, suas atividades e os fatores contextuais, como a existência ou não de barreiras materiais e culturais, que vai determinar de forma dinâmica as condições para uma boa qualidade de vida. O uso do termo deficiência, então, ela corresponderia, assim, apenas às alterações do corpo, enquanto o termo incapacidade é mais abrangente, indicando aspectos negativos da interação entre indivíduo e seu contexto. Nessa perspectiva multidimensional e dinâmica, um indivíduo ele pode apresentar uma deficiência no corpo e não necessariamente viver algum tipo de incapacidade. De modo oposto, que uma pessoa pode viver a incapacidade sem ter nenhuma deficiência, apenas em razão de estigma ou preconceito, barreira de atitude. Vamos supor o exemplo do surdo. Ele tem uma deficiência, certo? Que é a surdez.
mas ele não tem nenhum tipo de incapacidade. Quando a gente promove ao surdo a utilização da língua de sinais, ele vai poder viver de uma forma natural. Ele vai poder participar da sociedade de uma forma natural. Agora não, existem pessoas que você olha, você não percebe deficiência nenhuma, mas ela acaba tendo uma incapacidade, entendeu? Então essa é a diferença. Em resumo, a surdez não é uma doença, sendo considerada apenas como uma forma muito grave de deficiência auditiva. Essa condição intrínseca não caracteriza por si mesma a incapacidade do indivíduo para a participação em qualquer atividade. A efetiva capacidade de participação de uma pessoa está mais propriamente relacionada à sua interação com fatores culturais, o que para as pessoas surdas está associado à existência ou não de barreiras na comunicação e participação social. No caso brasileiro, apenas nas 2 últimas décadas, as pessoas surdas têm recebido a devida atenção legal, cultural e educativa para a superação do preconceito e para a ampliação do seu reconhecimento e participação social. As lutas das organizações de surdos, a atenção dos órgãos governamentais, os estudos multidisciplinares sobre a surdez, as experiências com a educação de surdos, a atuação de interessados e de familiares de pessoas surdas têm contribuído para o desenvolvimento e para a apropriação da língua brasileira de sinais. Logo, o ensino de Libras como a modalidade linguística mais adaptada às condições físicas da surdez tornou-se um fator fundamental para que se reconheça e estimule o desenvolvimento pleno das capacidades dos surdos na escola e fora dela. Este, no sentido humano mais profundo, é o papel da educação, a ampliação contínua da aprendizagem do homem sobre si mesmo em busca da satisfação pessoal e do desenvolvimento social mais justo. Então, a gente viu o quê? Nesse tópico de aula, que a surdez é considerada uma deficiência, mas ela não restringe o acesso do surdo a conhecimento, a trabalho, a língua. A sociedade que tem que estar a ser capaz de ter uma interação com esse surdo. Não é o surdo que tem que se adaptar à sociedade, né? Então, se ele tem a língua, ele não tem problema nenhum, né? Então, assim, nessa aula, fazendo um resumo aqui rápido, nós vimos o quê? Que os problemas de audição têm várias causas biomédicas, mas são os efeitos discriminatórios os maiores obstáculos para as pessoas surdas. Conhecemos que a denominação correta é surdo, ao invés de surdo-mudo, pois a surdez refere-se às deficiências do ouvido e nas cordas vocais, que mantêm a funcionalidade. Através de dados expostos na aula, foram apresentadas controvérsias sobre o número de surdos no mundo e no Brasil, porque os governos e as instituições utilizam de diferentes metodologias de levantamento e estimativas. Mostramos também que desde 2001, a Organização Mundial de Saúde adota a classificação de funcionalidade em capacidade de saúde, a partir da qual a funcionalidade e a incapacidade são um conjunto complexo relacionado à interação entre as condições da pessoa e a sua participação individual e o seu meio social. Por fim, relacionamos diversos órgãos governamentais e outras organizações com experiência na educação de surdos que têm contribuído para a difusão de Libras, vista como fundamental para o desenvolvimento pleno das capacidades dos surdos na escola e fora dela. Pois bem, nós percebemos o quê? Que é através da Libras que o surdo vai ter acesso à língua, vai ter acesso ao pensamento. Então, a Libras tem que ser proporcionada dentro da escola e através da educação também, né? Então, assim, agora eu fecho minha videoaula, irei fazer outra videoaula com umas explicações sobre as atividades, a nossa prova está chegando, entendeu? A gente tem menos de um mês para a prova. E eu sei que vocês estão no último período, então assim, eu queria ver mais empenho dos alunos na participação das atividades. Eu vi que na última atividade, muitos erros. Então assim, eu vou fazer uma revisão da atividade com vocês numa próxima videoaula.